Olá, eu sou Adriana Claro, psicanalista. Quero falar com vocês hoje sobre o filme Red, Crescer é uma Fera, que particularmente eu acho que o título dele em português de Portugal, ele é mais interessante, ele traz a ideia de Turning Red, estranhamente vermelho. Gostei mais desse título do que do português. Tentando contar um pouquinho do filme sem dar muitos spoilers, mas eu espero que vocês assistam, vale muito a pena, embora ele tenha sido considerado um dos filmes mais estranhos, né, da Disney Pixar hoje. Você tem a história da Mei, que é uma menina que tem 13 anos, ela se considera adulta, então os diálogos iniciais, o monólogo inicial dela, na verdade, se mostrando como adulta é muito interessante, porque você consegue perceber quais são os critérios que ela usa para se identificar como adulta. E ela tem um certo embate, e nesse embate com a mãe, é importante dizer que ela é uma menina muito próxima da mãe, ela tem uma necessidade muito grande de ser aprovada por essa mãe, e essa mãe corresponde, então não há uma tensão nesse momento inicial, ela corresponde à mãe, isso é prazeroso para ela. E nesse jogo que vai sendo feito, chega um determinado momento, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, há uma crise entre elas, a Mei fica extremamente tensa, e aí ela faz aflorar um panda vermelho. E esse panda vermelho, ela se transforma num panda vermelho fofinho, e esse panda vermelho acaba sendo um problema, mas também talvez uma solução para ela. Essa é, assim, né, o cenário geral do filme. Quais são os pontos que são trabalhados nesse filme que eu acho que eles são tão interessantes para a gente falar sobre psicanálise e adolescência? Primeiro, a própria questão do vermelho. Tem bastante discussões, muita gente tem falado sobre a questão da menstruação, que de fato aparece, né? Todo o simbolismo do vermelho, por isso que eu gosto também do título de português em Portugal, né? Que é o Estranhamente Vermelho. A própria mãe, né? Quando vê a menina numa situação tensa, não sabe muito bem o que é, e aí vai fazer essa referência à menstruação. É uma coisa muito importante, trabalhar a menstruação é muito importante, essa virada de vida da menina que começa a entrar na fase adulta, é muito legal de ter isso trabalhado, mas eu acho que não é o principal. Quando a Mei começa a entrar nessa crise que vai gerar esse embate com a mãe, é um momento em que ela está descobrindo também o desejo. Um desejo que ela não conhecia até então, que é o desejo pelo outro. Então ela olha para o menino e ela sente coisas estranhas, e aí talvez seja o grande estranhamento que esse filme traz, porque ele vai mostrando a menina que ela se sente estranha quando o desejo começa a despertar. Então, a própria linguagem do desenho, a forma como o desenho se apresenta, mostra isso, né? Assim, a menina se contrai, as meninas falando sobre os meninos, a questão corporal, como elas se tocam, como elas se percebem, e a retração que a Mei sente. O desenho ele é muito curioso porque ele tem uma estética que lembra bastante dos animes, então assim, aqueles olhos que ficam grandes. Tudo isso vai fazendo essa referência a um descobrir de um desejo que ela não conhecia. E que ela vê como um desejo problemático, né? Assim, na relação com a mãe, ela não quer que a mãe saiba de jeito nenhum, e você vai concordar com ela que talvez a mãe não tivesse que saber naquele momento, porque a mãe vai criar uma certa situação que é extremamente complexa, extremamente vexatória, de uma mãe que não reconhece a filha nessa posição de um ser que passa a ser um ser já desejante, no caso do sexo oposto. E então essa questão da mãe que vai olhar para essa filha, não identifica que a filha está nesse processo de crescimento, ele é trabalhado de uma maneira muito delicada no filme. Então, assim, como é esse corpo que precisa ser tolhido, né? Que precisa ser fechado, castrado em todos esses desejos. Esse é um corpo que explode. E no caso da Mei, explode numa fofura vermelha de um panda, que é uma tradição familiar. E aí vale a pena assistir o filme para entender esse processo. Então, acho que essa questão do desejo ela é muito importante para entender o que é esse filme Red. Além disso, o papel do pai é extremamente interessante, porque é um pai que ele parece ausente, ele aparece dominado pela mulher, mas ele é capaz de fazer o corte. É ele que faz o corte, pensando já no corte lacaniano, e vai olhar para aquela menina e falar: mas você é interessante assim, gostei muito do que eu vi, e traz o riso também.
Então, assim, são detalhes que você vai entender se você assistir o desenho, e eu recomendo, mesmo que você ache estranho no começo, é um filme que vale a pena ser visto. Ele traz questões para discussão do ponto de vista da psicanálise extremamente interessantes. E se você não é psicanalista, se você é pai ou se você é um adolescente, também você vai conseguir se identificar nesse filme. Você vai conseguir ver nele situações que você já viveu, situações que você viveu e gostaria de não ter vivido, e situações que todo mundo vai passar de alguma maneira. Então, essas ressignificações, o que é esse olhar para aquilo que é proibido no nosso corpo e que a gente não consegue soltar, e que quando solta, se aparece quase de uma maneira monstruosa que a gente não consegue controlar, é simbolizado de uma maneira absolutamente delicada nesse desenho. E toda a questão dessa descoberta do que é o desejo pelo outro, a questão da maturidade que vai aparecendo dessa menina, que se vê madura no início, mas que precisa passar por todas essas transformações para efetivamente entrar nessa fase mais madura, talvez, e que tem uma coisa extremamente interessante, totalmente cercada de dúvidas. Acho que uma das coisas mais bonitas, assim, não dá para ter certeza. Ela não sabe se vai ser uma boa decisão romper, ela não sabe se vai ser uma boa decisão permanecer como ela é e seguir as tradições familiares, e ela tem que experimentar. Então, se você gosta de desenho, se você gosta de trabalhar com os temas da adolescência, e se você gosta de psicanálise, vale muito a pena olhar esse filme a partir desse olhar. Beijo.